agradecer a presença de todos, principalmente também do nosso querido Carlos, né, diretor Carlos Vinícius, nosso diretor do IFMS Campos Dourados. Estamos na Semana de Ciência e Tecnologia 2020, um evento totalmente virtual, e combinamos essa roda de conversa, né, para falar de literatura brasileira contemporânea, as perspectivas e desafios, né, da literatura contemporânea. E para esse bate-papo, nós temos a ilustre presença da professora Maria Adélia Menegaso, minha primeira orientadora e amiga hoje, dos professores, né, Flávio Amorim Rocha, professor de FMS Campos Dourados, e da minha querida Loura, Elismar Bertolucci de Araújo Anastácio, também professora do IF de Aquidauana, mas está como coordenadora, né, agora no IFMS Campo Grande, tá? Maria Adélia Menegaso possui graduação em Letras pela Unesp, mestrado em Letras e Linguística pela UFG, doutorado pela Unesp de Assis, né? Pós-doc pela ECA na USP, né? E é professora aposentada da UFMS, mas não larga a UFMS, né? Fizemos aulas com ela durante o doutorado, eu e Flávio, tá bom? E vocês, pessoal que estão por aí, são encorajados a fazer perguntas durante a fala da professora Maria Adélia Menegaso. É só registrar no chat, que eu vou repassando, né, encaminhando ao pessoal. E agora eu passo a palavra para o Flávio, né, abrir com a nossa querida Maria Adélia. Flávio, toda sua. Bom, boa tarde a todos, boa tarde, Carlos Vinícius, Karina, Campos Dourados, muito obrigado pelo convite para poder participar desse momento aqui. Karina já me mudou de campus, né? Falou que eu sou do Campos Dourados, mas eu sou professor aqui no campus Campo Grande, campus aqui da capital. Muito obrigado pelo convite. É um prazer, assim, imenso estar aqui hoje, compondo esse trabalho, né? Para que a gente possa dialogar com a professora Maria Adélia, que é, assim, um dos ícones da literatura para a gente, para quem estudou aqui no Estado, né? Uma pessoa muito acessível, muito querida, competentíssima, e eu fico sempre muito emocionado de estar junto dela, porque eu sou muito fã mesmo. Assim. Fui aluno da graduação lá em 2002, né, professora? A gente evita falar de data, né? Provavelmente. A gente acaba... Aí depois, o nosso eu já não evito mais. Vocês ainda podem. Não, mas aí é só para deixar claro, né, todo o meu carinho, toda a minha admiração. Professora, a nossa primeira pergunta, na verdade, é uma pergunta mais ampla, e a gente queria saber de você, assim, como é que a gente pode entender literatura contemporânea e quais seriam as possibilidades que a gente tem de trabalhar com ela na escola? Como é que a senhora vê isso? Então, primeiro, obrigada, né, pelo convite de vocês, fiquei emocionada também, sempre fico, não tem jeito, mas vamos lá. Essa pergunta que vocês colocaram na nossa reunião prévia, né, de qual seria o espaço da literatura brasileira na escola hoje, eu acho que ela podia ser melhor respondida por vocês mesmos, né, porque vocês é que estão ali, na lida, na prática, né, vocês estão diante dos alunos na sala de aula. Mas eu acho que quanto mais a gente faz essa pergunta, é melhor. Né? Tem questões que não podem nunca deixar de ser debatidas, né? De serem colocadas. Então, eu acho muito importante, sim, que se pergunte qual seria o espaço da literatura brasileira contemporânea hoje, qual é o lugar dela na escola, né? Como a gente deve lidar com isso, ou aquilo que vocês colocaram, né? Quais os desafios e quais as perspectivas, né? E eu acho que o primeiro passo, assim, quando a gente usa a expressão literatura brasileira contemporânea, é combinar o que é que nós estamos chamando de contemporâneo, né? Porque, de um modo geral, é toda a literatura que é feita hoje, certo? É a mais imediata, digamos, né? Mas a gente sabe que existe uma vertente um pouco mais radical, né? E uma vertente mais conservadora, mais tradicionalista, né? Dessa literatura que é feita hoje. Eu acredito que, como eu conheço um pouco o trabalho de vocês, né? E também
a gente já fez alguns trabalhos juntos, eu sei que a opção que vocês fazem é por essa literatura que tenta mesmo sair, né, do normal, do percurso muito cronológico, embora isso não seja exatamente uma marca de contemporaneidade, né? Eu acho que a grande marca da contemporaneidade é exatamente apresentar um outro ângulo do mundo, né? Apresentar um outro ângulo da humanidade, tá certo? Então, é aquela literatura que faz com que você saia do seu conforto, né? Que você avance para o mundo do outro, tá certo? Então, eu acho que essa literatura é a literatura que, de fato, tem que ser contemplada na escola, né? Mas toda época também tem sua contemporaneidade, né? Então, por exemplo, quando eu fazia faculdade, o Raduan Nassar foi, na minha sala, lançar Lavoura Arcaica. O Inácio de Loyola Brandão foi lançar Zero, né? O Antônio Torres foi lançar Esse Mundo. E assim por diante, quer dizer, aqueles eram os meus contemporâneos, aquela era a literatura contemporânea da minha turma, né, da minha época, certo? A Adélia Prado tinha acabado de lançar Bagagem, né? Então, assim, toda época tem os seus contemporâneos. Agora, eu posso dizer que Raduan, que Inácio de Loyola, Adélia Prado não são mais contemporâneos, né? Quer dizer, eles são contemporâneos, sim, mas para alguns autores eles já são uma tradição. Então, acho que é esse pé que a gente não pode perder. Né? Um outro autor também que eu vi assim, falando na minha faculdade foi o Rubem Fonseca. Né? E você pode tirar o Rubem Fonseca, se você lê Ana Paula Maia, você não pode esquecer do Rubem Fonseca, né? E de tantos outros, a Patrícia Mello, né? Outros autores que têm na obra do Rubem Fonseca o parâmetro, né? É a tradição desses autores contemporâneos, tá certo? Então, eu acho assim que o primeiro grande desafio é introduzir os autores novos, né? E confrontá-los com autores históricos. E aí você faz uma corrente, né? Você vai para trás, mas sem perder o hoje, né? Então, isso que eu acho importante, entendeu? Por exemplo, aí você coloca lá Ana Paula Maia, Patrícia Mello, Rubem Fonseca, Marçal de Aquino, né? Você começa a voltar, você vai cair no Poe, no Edgar Allan Poe, tá certo? Então, assim, não tem muito, né, como... Ninguém cria literatura a partir do nada, né? Tudo aquilo que a gente lê, a gente está cansado de repetir. Tudo aquilo que a gente lê nada mais é do que a leitura dos autores que escreveram aquilo que a gente está lendo. Né? Então, tem sempre essa relação. Eu não sei se se está ficando claro o que eu estou querendo dizer, vocês podem me interromper e me perguntar, tá bom? Então, o que acontece? Na escola, existe um currículo, né? Existe um programa que sugere uma biblioteca literária, tá certo? Mas quando se fala em biblioteca, a gente não pode esquecer que se fala também num corpo. E esse corpo se orienta não só pela razão, como também pela paixão. Né? E aí é que entra o papel do professor. Né? O professor, ele trabalha nesse percurso de fendas, né? Entre aquilo que ele sabe, que ele precisa fazer, e entre aquilo que é a paixão dele, né? Então, ele vai trabalhar nesse lugar aí, né? Nesse território de fendas, como eu penso assim, né? Então, ele tem que ter essa agilidade espiritual e mental para orquestrar, né, os pontos de vista contrários, certo?
quando ele orquestra esses pontos de vista contrários, né, aquele que vem da paixão, que vem da razão, quer dizer, eu tenho que seguir o currículo que a escola determina, mas eu também tenho que ser inteligente a ponto de fazer dialogar com esse currículo, que é uma norma, né, eu tenho que fazer dialogar também outros elementos, tá certo? Que é isso que eu chamo de paixão, né? Então, assim, o professor, ele tem que ser um apaixonado pela leitura que ele leva para a sala de aula, né? Isso é evidente, porque senão você não incita os seus alunos com uma dose suficiente de paixão, de desejo, né, para abraçar aquele livro e para fazer aquela leitura, tá certo? Então, o que eu acho? Assim, eu acho que o professor, na sala de aula, ele olha e ele lê o passado com as ferramentas do presente, né? Então, aquilo que a gente falava outro dia, pode começar do contemporâneo para ir para a tradição, sem dúvida, né? Esse é um diálogo extremamente fértil, sempre dá muito certo, né? A efetividade dessa proposição é indiscutível, né? Na faculdade mesmo a gente fazia isso, né? Nós tivemos um curso só com romances tradicionais, né? Quando a gente fez lá teoria do romance, né? E depois nós tivemos um outro semestre só com autores contemporâneos, né? Então, aí eram os autores que tinham acabado de ser publicados, né? E eu acho que ficou evidente o diálogo que pode ser feito, né, entre o contemporâneo e a tradição. Agora, outra parte desse desafio é compreender que a arte também tem políticas próprias, né? São políticas próprias da arte, tá? Então, a primeira dela é que a arte sempre cria dissenso, certo? É isso que eu digo assim, vamos sair do sofá, né? Vamos sair da situação cômoda em que nós vivemos, assistindo televisão, lendo gibis, se bem que os gibis hoje são muito mais, né? Mais assim, são mais, eu quero dizer que eles colocam mais questões do que os gibis da minha época, por exemplo, tá? Então, criar dissensos, né? Uma outra coisa que a arte faz, que todas elas fazem, a literatura de uma maneira muito efetiva, é resistir à violência de toda ordem, né? Então, quando eu falo de toda ordem, quer dizer de ordem geopolítica, né? Hoje a gente tem, assim, por exemplo, toda a literatura de língua portuguesa, né? Não só a do Brasil e de Portugal, mas de todos os países, de todas as colônias portuguesas, né? A gente tem uma entrada assim, bastante importante, vigorosa, né, dessa literatura. Vocês mesmos, eu sei que trabalham com autores da literatura africana. Tem que resistir também à violência ambiental, né? Violência demográfica, violência ontológica e violência ideológica, né? A literatura, ela faz tudo isso, né? E ela faz isso de uma forma muito importante, que é através da palavra, né? Outro dia, desculpa. Outro dia eu estava assistindo a um debate, um debate promovido pela revista Select, e um dos professores que estava participando, ele falou uma coisa muito importante. Ele falou que a Sherazade salvou a humanidade porque ela falava, né? Então, veja assim, a importância de você conhecer também a tradição, né? A gente cansava de falar, né? Por que 1001 noites? Né? Por que não 1000 noites? Se você pusesse 1000, era um número fixo. Depois de contar 1000 vezes, acabava. Agora, 1001, você prolonga, né? Você eterniza a literatura
dessa forma, né? Então, quando ele falou isso, eu falei, gente, mas é isso mesmo, né? Quer dizer, a literatura nos salva pela palavra, certo? E isso é assim, eu acho que é a coisa mais importante que ela tem, né? Essa possibilidade de me abrir para o outro, de me abrir para o mundo do outro, né? Para os valores do outro, para os direitos do outro, pela palavra, né? E isso é vital para a gente compreender a literatura. Agora, perspectiva e desafio ao mesmo tempo, né, é contemplar essa imensa segmentação da literatura hoje, né? Porque hoje você tem, além das novas tecnologias, né, que trazem uma série de outros recursos e de divulgação da literatura também, mas dentro da literatura mesmo, você tem a literatura feminina, literatura negra feminina, você tem a LGBTQ, você tem a literatura indígena, o Islã, e etc. Né? Quer dizer, tem uma gama muito, muito grande, e você precisa ser muito seguro, né, para saber em que horas entra esse elemento, em que momento entra aquele outro. Né? Então, acho que esse é um desafio e é uma perspectiva ao mesmo tempo, né? Porque isso pode trazer novas maneiras de olhar o mundo, né? Aquilo que eu falo, o outro ângulo que a literatura traz do mundo e da humanidade, né? Agora, como criar e despertar, né? Criar ou despertar o leitor adormecido, né? Então, eu acho que esse é o grande desafio do professor, né? Quer dizer, a literatura é a impossibilidade do cotidiano tedioso, né? Que ele sempre traz alguma coisa de diferente, né? Daquele cotidiano repetitivo, né? Traz em si também o misterioso do prazer estético, né? Que lado misterioso é esse? Como eu posso viver feliz lendo, né? Como eu posso ser feliz lendo, né? Como eu posso dar gargalhada lendo, como eu posso chorar lendo, né? Acho que isso é uma coisa, é um lado da literatura assim que se você não compreende que isso é possível e que isso te alimenta, né? Você não faz, certo? Então você tem que despertar esse leitor, né? E a gente tem que lembrar também, isso é uma coisa que eu venho, sobre a qual eu venho escrevendo muito, pensando muito, né? É que o tempo da literatura não é mais só o Cronos, que é aquele tempo marcado materialmente pelo relógio, pelo trabalho, né? Também não é só o tempo espiritual, aquele que me faz viver hoje, reviver o ontem e circular, né, pelo mundo todo, que seria o Aion, né? Mas o tempo da literatura é o Kairos, né? É o tempo da intensidade da palavra, né? É o tempo da intensidade da sensação, é o tempo da intensidade da emoção, né? Então, esse é o tempo Kairos, né? É o tempo da intensidade da sensação. Eu acho que isso fica muito, casa muito com um outro pensamento que me é muito caro, que vem do Mayakovsky, né? Quando ele dizia que a revolução está na forma, né? É pela forma que a literatura avança. Por quê? Porque é pela palavra, né? Eu posso dizer a mesma coisa e a gente sabe assim que os temas da arte, da literatura são sempre os mesmos, né? Vocês devem estar cansados de me ouvir repetir, é sempre o amor, o ódio, a tristeza, a alegria, né? O ciúme, a revolução, né? Então são temas essencialmente banais, né? São temas que fazem parte do nosso cotidiano. Só que quando eles são escritos, eles vão
eles adquirem uma nova dimensão, né? Porque eu não vou falar de amizade da mesma forma que vocês vão falar. Eu não vou falar de amor usando as mesmas palavras que vocês usam, tá certo? Então, cada um tem um modo de expressar esses termos banais. E é isso que a literatura dá pra gente, né? Então, é essa palavra que presentifica o outro para mim. E ela está onde? Ela está na literatura. Então, assim... Professora. Oi, pode falar. Era isso que eu tinha mesmo para dizer. Então, agora, se vocês quiserem me alimentar... Eu só queria, como nós estamos falando, acho que mais específico para um grupo de alunos, né? E aí a nossa conversa ela fica mais numa interação aula. Então, nós não podemos. Então, eu vou, quando você estava dizendo referente a esse contínuo de assuntos, de temas que são trabalhados, e que eu o autor situado em um contexto individual, histórico, geográfico, ele trabalha a palavra, ele não trabalha, ele trabalha a palavra, o objeto de trabalho do autor, do poeta, é a palavra, e do outro lado está o leitor, numa circunstância também situacional, de um contexto histórico, geográfico, pessoal. Se eu leio pela manhã aquele texto, talvez eu tenha uma compreensão, um estado de ser daquele texto daquela forma, e quanto mais eu posso ler, quanto mais eu leio esse texto, é bem possível que eu tenha, se o texto, né, dialoga comigo. Então, gostaria que discutisse mais um pouquinho essa relação autor, texto e leitor, nessa perspectiva que, às vezes, nós nos esquecemos pela tradição clássica de trabalhar a obra pelo autor, às vezes. Eu acho que essa perspectiva, assim, de você trabalhar a obra pelo autor, é isso que você está falando, né? Quer dizer, focar no autor, né? O autor é que é o importante, tá certo? Então, eu acho que essa perspectiva, ela já foi abandonada há algum tempo, né? É claro que o autor é importante, né? Mas, como o Barthes dizia, né? Quem narra não é quem escreve não é... Como é? Lembra dessa frase? Sim, quem narra não é quem escreve não é quem é, né? Era esse o caminho. Quer dizer, a relação entre o narrador e o autor é sempre distinta, né? Quando você entra, você vai ler um livro, sei lá, pega um livro do Marçal de Aquino, você não vai ler o Marçal de Aquino, você vai ler o narrador dele, né? O Marçal de Aquino fica de lado, tá certo? Se você lê a Márcia Medeiros, né, que é colega de vocês aí na universidade, né, com os livros de terror dela, você não está lendo a Márcia, né, você está lendo o narrador da Márcia, o texto. Né? Então, acho que esse enfoque no texto é uma coisa extremamente importante. Né? Quantas experiências a gente já ouviu contar, né, de manuscritos que foram enviados para editor sem o nome do autor, e aí o cara recusa, aí vai ver, era Machado de Assis, o outro era Shakespeare, né? There is a text in class, lembra aquele texto clássico da teoria literária, né? Então, assim, o autor, de fato, ele saiu mesmo de cena, né? É o Barthes mesmo que fala isso, né? O autor sai de cena e entra em cena o leitor. Porque é o leitor que faz o serviço duro, né? O serviço de fato, tá certo? Então, eu acho que o grande desafio, assim, é você fazer com que esse leitor seja despertado mesmo, né? Com que ele consiga enxergar um caminho de leitura no texto que você propõe para ele, né? Mas por escolha dele, muito mais do que pela sua escolha, né? Quer dizer, vocês podem até indicar o livro, mas o aluno, né, o leitor, ele vai ler na perspectiva dele.
certo? E aí é que eu falo que você tem que orquestrar as coisas, né? Então, ele leu nessa perspectiva, o outro leu na outra. Como é que nós vamos fazer com que essas 2.000 perspectivas sejam válidas, né? Elas sejam... Porque eu acho importante, assim, se elas são contrárias, elas são capazes também de criar contraditórios, né? E o contraditório é essa aporia, assim, quer dizer, você não nega veementemente, nem afirma veementemente, né? Você consegue não conciliar, mas mostrar que essas possibilidades existem, né? E que não podem ser descartadas. Eu acho que é mais ou menos por aí, Laura. Professora, a gente tem várias perguntas no chat, embora não são só estudantes que estão aqui, pessoal, são vários professores e fãs de Maria Adélia, tá? A primeira é de um aluno muito participativo em aulas de literatura, que é o Henrique, e ele pergunta se a literatura contemporânea, ela já tem os caracteres, assim como as outras escolas literárias. E junto dessa pergunta, não, responde essa, professora, depois eu repasso as outras, tá? Se já existe eu já uma posso linha dizer, assim, se existem algumas características dessa literatura. Isso, é isso que ele quer saber. Tá. Eu acho que assim como as artes, né, as artes visuais, por exemplo, a literatura não tem mais como você elencar, né? Fazer uma listinha, assim, olha, se tiver isso é literatura contemporânea, se não tiver, não é. Não é? Justamente porque a gente tem um campo, uma liberdade muito maior hoje, né? De possibilidades de falar ao mundo, de acesso ao mundo, que não tem mais como a gente restringir. Né? Mas, por exemplo, eu posso ter um romance extremamente... Bom, vamos pegar a Ana Paula Maia, que eu sei que os alunos da Karina já leram. Né? Não sei se o Henrique leu, né? O menino a gente está lendo agora a Nelson Rodrigues e lemos também a Hilda Hilst, né? E eles estão lendo as obras do FGD agora. Ana Paula ainda não. Ah, tá bom. Mas vamos pensar assim, mesmo Nelson Rodrigues, tá? A gente pode pensar não só nas peças, mas também nas crônicas, nos contos, né? Você tem uma cronologia aí, certo? Agora, dentro dessa cronologia, quais os saltos temporais que ele consegue fazer? Né? Então, assim, não dá para dizer, por exemplo, que a literatura contemporânea não tem uma temporalidade marcada cronologicamente, certo? Porque ela pode ter. Né? Ao mesmo tempo que alguns autores, por exemplo, quando eu fiz o meu doutorado, estudei no João Gilberto Noll, isso, né? Ele suspende todas as marcas de tempo e de espaço do texto dele, mas ainda assim eu tenho uma história, eu tenho uma narrativa, né? Quer dizer, o autor, ele sempre vai tentar ir além dessas estruturas, né, narrativas tradicionais. E hoje, então, não tem como dizer a literatura contemporânea não pode ser cronológica. Claro que ela pode. Ela pode. Se você pega... Tem vários romances que o autor marca dia a dia, mesmo o Rufato lá no Eles Eram Muitos Cavalos. Né? Aquilo é um romance que toda página, onde toda página você tem a marca do dia, a hora, o local, e é um romance nos moldes da tradição, absolutamente, foge totalmente. Entendeu? Então, assim, não dá para a gente dizer, né, quais seriam exatamente as marcas dessa literatura contemporânea. Né? Por exemplo,
o Jaime Ginsburg, né? Ele falava de uma literatura de contenção, né? Então, você tem ali o personagem, o narrador entre quatro paredes, né? De uma certa forma, ele não consegue sair dali. Pode pensar até no De Gados e Homens, da Ana Paula Maia, né? Que é uma coisa, assim, opressiva. Mas aí você pega a Adriana Lisboa, né? Com o Azul Corvo, é uma viagem, certo? Então, assim, é muito difícil, né? A gente dizer quais seriam os traços, né? Hoje você tem, assim, a possibilidade de dialogar com as outras artes, né? Eu lembrei disso porque lembrei da Adriana Lisboa, então o Hanoi da Adriana Lisboa, né? Que é uma coisa muito louca, assim. Cada personagem tem vem de uma etnia diferente, né? Nasce num lugar diferente. E aí, para narrar a história do personagem principal, ela vai usando o jazz. Ele era um cara que vivia com fone de ouvido, né, ouvindo jazz. E, assim, do jazz mais clássico ao jazz mais contemporâneo, né? Então, assim, para você entender a história, você tem que ouvir as músicas, e o YouTube é fantástico para isso, né? Você coloca lá, você está lendo o livro e está ouvindo a música que o personagem está ouvindo. Então, assim, a possibilidade do texto literário contemporâneo é infinita, né? Então, não posso fazer um quadrinho, né, e dizer que literatura contemporânea é isso, né? Tem algumas, por exemplo, o livro do Schollhammer, né, Literatura Brasileira Contemporânea, ele fala lá novos formatos, por exemplo, mini-contos, né, mini-romances, que mais? Algumas coisas, blogs, né? Então, esses são os desafios, né? E isso ele está acabando de falar que é isso mesmo, é uma literatura de múltiplos gêneros, né? E eu estou falando de gêneros literários, né? Não de gênero humano. E acho que para a gente aí, professora, a gente passa muito por esse desafio da formação do leitor. Acho que quando eu falo isso pela Cacá, pelo Carlos, que está aqui, que também é professor de língua portuguesa, e pela Loura, né? Eu acho que a gente tem esse desafio da formação de leitor hoje na escola. Eu vi que tem uma pergunta de uma aluna minha aí, que daqui a pouco a Cacá deve encaminhar, sobre essa questão do currículo, né? Então, a gente tem lá colocado a literatura clássica e essa preocupação de como nós vamos fazer com que os estudantes cheguem na tal da literatura clássica, ou no que é conhecido como clássico, ou denominado canônico, né? Então, a gente pensa, por exemplo, nessas experiências de leituras que eles trazem, as coisas que eles estão lendo, e o que a gente discute em sala de aula. E, de repente, a gente oferece uma leitura de um Daniel Galera, por exemplo, que foi um livro que eu trabalhei no semestre passado, ou mesmo se a gente pensar em literatura de língua portuguesa, pegar um Walter Hugo Mãe, e aí os meninos começam a descobrir essas novas formas narrativas, para daí a gente chegar ao clássico. Mas existe essa preocupação, tanto dos meninos quanto nossa, com essa coisa da ementa, que acaba deixando a gente um pouco preso numa caixinha, a gente tem que trabalhar tal coisa. E como esse movimento com a literatura contemporânea, ele pode auxiliar, né? Como a senhora mesmo disse, a gente vai mostrando, por exemplo, todos os textos, os intertextos que existem dentro daquela obra. E isso é super interessante. Então, quando a gente fala de literatura em sala de aula hoje, e a gente fala de literatura contemporânea, muitas vezes, para muitos alunos, a gente está mostrando uma coisa que eles não sabem, eles não fazem ideia que existe. Então, por exemplo, eu tive algumas reações quando o pessoal leu Walter Hugo Mãe e falava assim, nossa, mas é lindo e é péssimo ao mesmo tempo, porque o tema que traz é super pesado. Então, esse movimento da escola de apresentar essa literatura, eu acho que é aí que está, né, o nó das nossas tentativas e práticas de sala de aula. É verdade. E o Walter Hugo Mãe é um autor muito interessante para trabalhar isso que eu falei assim, do trabalho, da qualidade estética do texto, né? Porque você nunca ouviu alguém falar aquilo daquele jeito, né? Eu lembro que o primeiro romance dele que eu li foi Nosso Reino. Eu fiquei encantada. Assim, aí, de repente, eu li tudo do
Walter Ugumã. Li tudo até um determinado momento, agora eu já não li mais. Mas, assim, até O Paraíso São os Outros, né? Eu li todos, tá certo? Então, e me impactou de tal maneira que eu precisei ler mais, eu não consegui parar. Não fiquei satisfeita lendo um romance só. Eu precisei ler muitos romances. Como a Adriana Lisboa também, né? Não consegui ler só um. Precisei ler quase todos, né? Então, é mais ou menos assim que funciona. Eu acho que eu cortei você. Alguém tinha mais uma pergunta ali, né? Tem várias, prof. Ana Cláudia Góes Rocha pergunta se você acha que no âmbito da literatura escolar, se a ementa está um pouco antiquada, no sentido de primeiro apresentar os clássicos e depois apresentar uma literatura mais contemporânea que os jovens poderiam se identificar. Então, eu acho assim, que o que acontece? Tem coisas que você tem que obedecer e tem coisas que você tem que desobedecer. Agora, você tem que desobedecer de tal forma que você não destrua o que está instituído, né? Então, desobedecer, o que é que eu estou querendo dizer? O currículo existe. O currículo pede que o professor apresente para os alunos um cânone, né? Quer dizer, uma lista de obras que todo mundo tem que ler. Primeiro, eu quero só dizer assim, que eu acho cânone uma coisa super importante. Eu acho que todo brasileiro tem que ler, pelo menos, boa parte do cânone, para não dizer todo o cânone, né? Mas, assim, é uma forma da gente conhecer a gente mesmo, né? A gente fala tanto de identidade, o brasileiro é assim, o brasileiro é assado. Vamos ver como é que ele é mesmo, como é que ele foi, né? Então, eu acho assim que o cânone tem essa função também, entendeu? De contribuir para a construção de uma identidade, né? E de uma identidade, com todas as ressalvas, de uma identidade nacional, né? Quer dizer, eu sou brasileiro e não conheço a literatura brasileira, né? Como que eu posso dizer? Eu sou sul-mato-grossense, mas eu nunca li um autor sul-mato-grossense. Como é que fica isso? Né? E eu estou na escola, porque se eu não estou na escola, tudo bem, entendeu? Se eu, né, não passo perto desse tipo de conhecimento, não tem problema nenhum, né? Agora, se eu passo pela escola, algumas coisas têm que ficar para mim, né? Então, voltando, você tem o cânone, você tem o currículo, a grade, né, estabelecida, que você pode considerar uma jaula ou a possibilidade da liberdade. Certo? Então, você vai considerar a jaula se você não tiver a capacidade, né, de trabalhar isso que está dentro do currículo com aquilo que está fora. Certo? Então, é isso que eu estou falando, né? Você tem que introduzir os autores novos confrontando-os com os autores históricos. Então, se a tua obrigação curricular é falar de autores históricos, é falar de José de Alencar, Machado, e depois vocês já leram, quer dizer, vocês são capazes também de escolher o que do José de Alencar, o que do Machado de Assis, né? E assim por diante, o que do Lima Barreto, né? Porque, assim, se eu tenho que dar literatura de um determinado século, eu também posso escolher ali de um determinado, como é que a gente chama? Escola literária, eu posso fazer as escolhas mais interessantes, né? Não preciso massacrar o aluno com livros que, se eu não souber trabalhar, eles vão achar chatos, né? Horrorosos, tá certo? E aí, bom, eu conheço a literatura canônica. Fica muito mais fácil trazer, né, fazer o diálogo com os contemporâneos. Certo? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Eu acho que tem aquela parte que você tem que obedecer, né? E obedecer, assim, não porque você é submisso, mas porque você é ético, entendeu? Porque todas as escolas, elas vão ter essa mesma grade, não é? Certo? Então, assim, você
você tem que considerar isso, né? Você tem que considerar, por exemplo, se você é um professor de ensino médio, né, que o seu aluno do Enem vai fazer prova com o aluno do Enem de uma outra escola, né? E aquilo que ele estudou com você, se não foi o mesmo que ele estudou, que o outro aluno estudou na outra escola, ele não vai, né, ter o mesmo desempenho, digamos. Entendeu? Isso que eu acho que é você tratar a questão de uma forma ética, né? Você respeitar, né? Sim. Karina, você tinha pergunta? Eu posso... Professora Maria... Tem várias perguntas no chat. Eu só vou dar continuidade um pouquinho, professora Maria Adélia. Então, uma possibilidade não, implica na metodologia de quem vai trabalhar a literatura. Por exemplo, hoje eu traria para a sala de aula a provocação para trabalhar um aspecto da literatura social, autores que estão à margem, ou se é que nós falamos hoje, no contemporâneo, podemos falar de autores à margem, por exemplo, para chegar a um social, negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças, cujas bocas secas regam o sangue das mães. Então, para trabalhar essa literatura social, que já apareceu em 1800, com a Maria Firmina dos Reis, e que agora dialoga imensamente com a Conceição Evaristo e muitos outros, para fazer esse trânsito, no primeiro momento, temático, social, e depois nós partiríamos para o aspecto de texto, como é que o texto, forma e conteúdo vem para como estão feitas as escolhas, as combinações desses autores. Eu acho que é o inverso, né? Eu acho que você parte do texto para chegar nessa perspectiva social. Sim, sim. Eu não sei se vocês chegaram aí naquela palestra com aquele professor Gumbrecht, sabe? Hans Ulrich Gumbrecht. Foi o pessoal da UEMS que trouxe, o grupo do Daniel Abrão. Ele falou isso, que a literatura ela tem que presentificar, né? Então, assim, e ela presentifica como? Ela não presentifica pelo tema, porque o tema vai ser sempre o mesmo, os temas são sempre os mesmos, você acabou de falar, né? Então, fazer a relação temática é a coisa mais simples do mundo, né? Então, do meu ponto de vista, você tem que começar a mostrar o que naquele texto é o inovador, entendeu? É a perspectiva diferente, é o dissenso, né? Pela palavra, certo? Então, eu acho que é essa inversão que a gente tem que ser capaz de fazer, né? Eu acredito muito nisso, porque, assim, é muito difícil um professor entrar numa sala de aula de literatura e falar de uma obra que ele não leu. É horrível, né? Porque como que ele vai mostrar entusiasmo? Certo? Então, eu acho assim, que tem que ter essa... É uma questão ética de todos, né? Tanto do professor que propõe a leitura, quanto da escola que estabelece um currículo, quanto do aluno que está ali na sala de aula que sabe que ele precisa daquela leitura, né? O aluno também confiar no professor nesse sentido, né? Ele está me oferecendo alguma coisa da qual eu preciso, só que eu não sei que eu preciso ainda, né? Então, assim, eu acho que são essas questões que se envolvem ali, né? Isso é muito importante, mas eu acho que dá para fazer exatamente esse caminho que você falou, Loura. Quer dizer, eu pego, né, a Conceição Evaristo, eu pego Maria Firmina e eu vou trabalhando tudo isso, né? Não tem erro algum, erro. Não tem problema nenhum, né? Só que você tem que fazer isso, eu acredito que tem que fazer isso pelo texto, sabe? É muito mais efetivo, porque você ilumina o texto para o aluno, né? E você iluminar o texto, você praticamente joga um super spot no tema depois.
O tema cresce, né, quando você ilumina o texto. Sim, Karina. O Henrique fez uma pergunta, mas acho que ela já foi respondida, professora. O que falta para que a literatura contemporânea seja bem divulgada e ensinada nas escolas? E a Luciana Leão perguntou o que você acha dessas novas plataformas digitais, onde o público começa e descobre leitor e, de repente, começa a se arriscar como escritor também. Bom, eu acho que eu posso começar pela segunda, eu achei muito engraçado isso. Porque todo mundo, né, de uma certa forma, tem essa vaidade, né? Olha, o que eu escrevo merece ser lido pelo mundo todo, né? Então, eu acho que não tem problema nenhum, eu acho bacana, acho que muita gente se deu bem fazendo isso, né? Mas não é só isso. Para escrever, você precisa fazer esse trabalho com a palavra mesmo, né? Lembra que a gente falava na faculdade, né? Uma coisa é você escrever um conto intimista e outra coisa é você escrever uma página de diário de menina moça, né? São coisas completamente diferentes, certo? Então, precisa ter muito cuidado, né, com aquilo que você vai, não só com aquilo que você vai escrever, como com aquilo que você vai expor. E aí volta novamente a questão ética, né? Porque se você começa a escrever por escrever e achar que o que você escreve é poesia, o que você escreve é literatura de qualidade, não sei o quê, e começar a divulgar, tem muita gente que vai acreditar nisso, né? A internet hoje é um poço de crédulos, né? É uma coisa impressionante, assim, todo mundo acredita em tudo. Então, e isso é um perigo, né? Isso é um perigo, porque não tem senso crítico, certo? Então, assim, é difícil você ter um posicionamento crítico em relação a você mesmo, sem dúvida nenhuma, né? Mas precisa ter isso, né? Então, assim, eu acho que não tem problema nenhum, continue escrevendo, tenta comparar o seu texto com o texto de outro autor, não sei o quê, mas vamos com calma, né? É uma coisa muito, muito difícil, né? Alguém falou aqui em letramento literário. É uma parte, né, fundamental. Quer dizer, se você nunca leu um livro de poesia, como é que você sabe o que é poesia? Né? E lembrando que o T.S. Eliot, lá no século XIX, no começo do século XX, aliás, desculpa, ele já dizia, né, que a poesia que você leu até os 25 anos não conta nada para o resto da sua vida. Né? Ou seja, você tem que continuar lendo, certo? Está lá no Tradição e Talento Individual. Né? Quer dizer, uma coisa que a gente fala há séculos, né? Pelo menos há mais de um século. Então, assim, o cuidado para ser um escritor é ser um leitor, né? Um leitor voraz, um leitor que não acha que nunca está satisfeito. Né? Agora, você faz a primeira pergunta, Karina, porque eu esqueci como é que era. O que a gente faz para que a literatura contemporânea chegue até a escola? Né? Qual que é o percurso? O que precisa? Não, é isso aí. A professora tem até uma resposta, mais feiras literárias. Mais feiras literárias. Então, as feiras literárias, elas são um momento muito importante, eu acho, né? Porque é isso, que você coloca mesmo o autor na sua frente, né? E aí ele vai falar a respeito do fazer literário, né? Eu acho isso que eu sempre falo, né? Quando a gente faz os eventos, né? As feiras, tal, as pessoas se deslocam para ver o show do fulano de tal, o show de não sei quem, não sei o que, não sei o que. Aí tem uma feira literária e ninguém se prepara para ir, né? Aí vai só quem é muito fanático. Mas eu acho que a literatura contemporânea, ela chega dessa forma como eu estou colocando aqui. Né? Quer dizer, se o professor conhece não só a tradição, né? Se o professor conhece a literatura contemporânea,
contemporânea, ele vai fazer esse diálogo, ele vai estabelecer esse diálogo. Acho que é por aí. Professora Ana Paula Macedo Caimote, ela pergunta, é um prazer tê-la aqui conosco, professora Maria Adélia, e considerando essa ideia do Kairos com o tempo da literatura, para além do tempo cronológico, por exemplo, você pode falar mais sobre como podemos abordar a noção de literatura contemporânea ou o conceito de contemporaneidade no âmbito da literatura? Sim, mas deixa eu ver, abordar o conceito de contemporâneo na literatura. Então, essa é uma questão que eu acho que eu já andei esboçando no que eu já falei, né? Mas é exatamente essa possibilidade de criar um novo ângulo, né? Quer dizer, se a gente quiser se valer de um pensamento que é muito difundido hoje em dia, do Agamben lá, né, o que é contemporâneo e tal, é essa coisa, assim, é você sair da luz, né, você tentar dar um enfoque, desculpa, dar um enfoque, ou jogar o foco, né, a partir de um outro ângulo, não só aquele ângulo que é o mais glamuroso sobre o mundo, o ângulo que é o mais confortável, o ângulo que é o mais fácil de ser compreendido, mas também, né, mostrar o outro lado, né, mostrar, ficar à sombra, não se expor. Né? Então, são várias possibilidades de você pensar essa contemporaneidade. E, como eu digo, toda época tem a sua contemporaneidade. Né? Então, como é que nós vamos fazer? Por exemplo, se é muito mais, se tem, né, uma grande maioria, maioria não gosta disso, acho que tem um grande número, né, de pessoas que acham muito mais bacana ficar sentado, né, com o celular na mão e ficar trocando posts, né, assim, no Instagram e outros aí, né, do que pegar um livro, né? Então, eu acho que, assim, o que marca essa literatura contemporânea é essa necessidade de mostrar exatamente o que é feito a partir dessa ausência, né, de leitores, o que acontece com as pessoas quando elas não leem mesmo. Né? Eu acho muito importante você mostrar, né, a diferença de um texto que você está lendo no celular, não que você não possa ler bons textos no celular, né, mas eu estou falando desses textinhos, né, e um textão, né, um texto mesmo, de fato, vigoroso, né. A literatura contemporânea, ela vai muito por essas brechas, né? Ela vai criando fragmentos da realidade, né? E vai superpondo esses fragmentos, né? Até a minha tese de doutorado foi sobre isso, né? Sobre a poética do recorte, né? E eu tratei da poética do recorte, não da estética do recorte, né? Porque a poética é exatamente isso, né? Você trabalhar com a palavra, com a construção do texto, né? Então, eu acho que a literatura contemporânea ela tem essa capacidade, né, de dar o mundo aos fragmentos e, ao mesmo tempo, né, fazer com que a gente possa se encontrar nesses fragmentos, né? Criar uma outra imagem do mundo, ainda que fragmentada. Tem alguém perguntando quem é o Mãe? É uma pessoa que perguntou. Acho que sim, professora. Eu ia fazer uma próxima pergunta da professora Ana Paula. Ela diz o seguinte: considerando que a literatura é potencialmente a arte que revoluciona pela forma,
como você mencionou nesse sentido, como abordar os traços, a presença, a ausência das minorias, das margens na literatura brasileira contemporânea e mais além? Ou, eu não acho isso, me desculpe. Eu acho que a literatura brasileira contemporânea faz exatamente o movimento contrário. Ela traz a margem para dentro, não é? A gente tem isso, e isso já faz muito tempo, né? Você tem, por exemplo, na década de 60, você tem a literatura, chamada literatura marginal, né? As pessoas que viviam à margem mesmo, né? O Chico Alvim, me lembra aí, gente, tem Ana Cristina César, né? Quer dizer, a gente tem uma série de... Eles, inclusive, foram rotulados assim, né? Como literatura marginal, né? Literatura brasileira marginal. Você tem todas essas gerações aí, a geração dos anos 90, a geração 00, né? Esses autores absolutamente não caminham pelo centro, né? Eles caminham pela margem. Agora, se você estiver falando de editoração, por exemplo, as grandes editoras, hoje as grandes editoras estão sofrendo, né, a concorrência das pequenas editoras, que estão tendo um desempenho muito bom. Né? Então, assim, eu acho... Quem que fez essa pergunta? Ela não... Ana Paula. Ana Paula, né? Ela é aluna? É professora? Sim, professora. Então, Ana Paula, quando você fala em imagem, você está se referindo a quê? Exatamente, porque a resposta que eu dei foi, mas a gente pode interpretar de uma outra forma também. Se quiser recolocar. Ana, claro, você pode abrir o microfone, sim. Pode, vai lá. Oi, pessoal, boa tarde. Eu não vou abrir a câmera porque eu não estou bonitona igual vocês, assim, preparada para essa situação. Imagina, Mas eu agradeço a oportunidade. É maravilhoso estar aqui podendo falar sobre isso. É só o IF mesmo, né, para ter uma situação dessa e com os estudantes participando. É muito bom. Agradeço muito, Maria Adela, a sua presença. Então, eu acho que eu não fui muito clara na minha pergunta, assim. Vamos ver se eu consigo refazer. Então, o que eu quis dizer? Você falou, né? Você até citou Mayakovsky, que eu achei incrível isso, e penso assim também que o texto literário ele é potencialmente esse que revoluciona por meio da palavra. E a minha pergunta é claro, né, que a gente pode ver essa presença das margens, inclusive na literatura brasileira, até, né, do anterior, né, citaram a Maria Firmina dos Reis. A Maria Firmina estava escrevendo da margem, fazendo um esforço enorme, inclusive para ser publicada, etc. A gente pode ver essa questão aí em tempos diferentes, inclusive, né? Não precisa nem ser nesse momento. A minha pergunta é, como aliar aí, né? Até você tensionou um pouco essa questão do tema e forma, que eu acho super importante. Então, muitas vezes, quando a gente fala dessas questões das minorias na literatura brasileira, a gente muitas vezes parte de uma perspectiva que é temática. Então, a temática que seria afro-brasileira, ou a temática que seria LGBTQ+, ou a temática de gênero, enfim, várias temáticas ligadas às minorias ou às margens. Então, como é óbvio, né? Mas não é tão óbvio assim, na verdade, porque se a gente está discutindo e está estabelecendo uma tensão que apareceu na sua fala, é porque não é tão óbvio. Então, como que a gente caminha, né, com essas duas perspectivas? A das minorias e desse potencial revolucionário da palavra. Queria só que você me falasse sobre isso, assim. Então, eu acho que é isso mesmo, Ana Paula. É muito boa a sua reflexão. Eu acho que é da mesma forma, entendeu? Quando a gente fala literatura brasileira contemporânea, você
coloca, e dentro, né, desse hall de escritores, esse escritor, as minorias também, né? E aí o trabalho deve ser com a mesma intensidade, com a mesma intenção. Por isso que eu acredito nesse trabalho do texto, sabe? Nesse trabalho com a forma, né? Porque aí não interessa se é um autor canônico, se é um autor da tradição, se é um autor da margem, se é um autor da minoria, né? Porque o que vale mesmo é o texto. É lógico que depois, né, de você trabalhar o texto, nada impede que você coloque as questões vinculadas a essas minorias, né? Questões temáticas vinculadas a essas minorias, mas, assim, partindo do texto, eu acho que é bastante possível, plausível, eu acho que é uma coisa que dá para ser feita, né? Porque aquele autor que eu falei, o Gumbrecht, ele fala numa filosofia da presença, né? E isso você consegue exatamente pelo trabalho poético, né? Quer dizer, quando eu falo poético, eu quero dizer formal. Tudo bem? Professora Maria Adélia, Oi. eu não vou deixar passar a oportunidade aqui, já que a temática da Semana de Ciência e Tecnologia é inteligência artificial. É isso, Karina? Inteligência artificial. Eu que não tenho muita formação, o que eu mais li eu li Minotauro para falar de coisa, né, de ficcionalidade ou de imaginação. Vamos ver o que mais nós lemos aí. Júlio Verne, né? 1001 Noites, ou então Borges tem alguma coisa de ficcionalização científica, enfim. Como está, ou essa possibilidade da literatura de ficção científica, na minha opinião, tem um distanciamento, uma vez que nós temos literatura científica mais pelo viés dos Estados Unidos, e a produção, talvez, brasileira, ela fique, é muito natural, em vários contextos, ela fique um pouco menor, chega mais a literatura científica americana do que a literatura científica que hoje eu fundamento mais pelo viés dos folhetins e tudo mais. É possível ter a literatura científica na sala de aula? Eu acho. Aqui em Campo Grande, inclusive, tem um grupo que se reúne. Quando existia aquela livraria Le Parole, eles se reuniam uma vez por semana lá. É um grupo que, inclusive, o Ramiro Girodo, né, é muito mais competente para falar sobre isso, porque o Ramiro estudou, né, ficção científica. Eu, assim, eu sempre achei uma aporia, né, assim, porque é ficção e é ciência, né, porque se é ficção, é ficção, se é ciência, é ciência, né. Então, mas esses autores, eles têm a capacidade de fazer esse trânsito aí, né, de preencher esse possível buraco aí que poderia existir entre ciência e ficção. Mas tem inclusive autor de literatura ficção científica aqui, não tem, Flávio? Flávio Amorim. Oi, o próprio Ramiro, né, professora, que acabou de lançar o livro dele, ele esteve com a gente agora. Que foi nosso aluno lá também. É o Arnaldo. Arnaldo, isso. O Arnaldo. Era isso que eu estava tentando lembrar. A gente teve agora Ramiro na terça-feira conosco, ele lançou esse livro aqui, chamado Red Hookers, não sei se vocês conseguem ver, e que é baseado num primeiro trabalho que ele fez para o cinema, né? E aí surgiu esse romance. Então, ele fala sobre isso lindamente mesmo. Então,
Loura, acho bacana isso, né? Porque a gente tem, assim, inclusive, acho que a dissertação do Ramiro foi sobre um autor brasileiro de ficção científica. Agora, eu não me lembro o nome dele, né? Mas existe, e aí você tem, sim, essa possibilidade, né, de fazer um retorno, né, um aporte numa tradição mesmo, né? Mas existe. Uma vez que parece, por aspecto tecnológico, que ela fica um pouco mais próxima desse contexto de verdades mais vulneráveis, efêmeras, né, em que o nosso aluno está, às vezes nós não, eu um pouco distanciado, mas o aluno, e aí é o aluno que nos provoca, é o aluno que nos provoca ir para esse texto e depois fazer esse aporte com o cânone, com a tradição. Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Vamos lá. Professora, o papo está super bom, mas a gente até estourou o nosso tempo. Já foi mesmo. Antes de encerrar, eu queria chamar o Carlos para fazer uns agradecimentos. Peço desculpa ao pessoal do chat, que não vai dar para responder tudo, mas a gente, quem sabe, no futuro pode marcar uma outra live, né? Eu vou passar a palavra para o meu diretor, e depois a gente retorna com o Flávio, a Loura e eu para fechar, tá? Só passando para agradecer mesmo, professora, é sempre uma honra ouvi-la. A professora Maria Adélia sempre foi um exemplo de pesquisadora e professora, então cada vez que a gente tem a oportunidade de ouvi-la, é sempre um prazer, professora, agradecer a todos os participantes. E aí, ouvindo, né, eu lembrei do Antônio Cândido, quando trata das funções da literatura, né, que é satisfazer o desejo de ficção e fantasia, e ter essa oportunidade de discutir literatura numa instituição como a nossa, para estudantes como os nossos, é sempre uma honra e uma oportunidade muito grande que eles têm de ouvir pessoas como a senhora, a todos os nossos professores. Então, pensar sempre no acesso à cultura, ao letramento, a entender o quanto nós ainda somos um país que precisa ler mais, como a senhora bem observou, e a gente tem que ter essa cultura. Eu acho que também a questão da palavra cultura, em toda a sua pluralidade, né, pensar nessa cultura da leitura, e eu acho que nós estamos fazendo isso bem hoje. Então, agradecer a senhora, dizer que é muito bem-vinda no nosso estúdio. Venha, adorados, né, Karina? Venha, fique aqui com a gente, vai ser uma honra ter a senhora aqui conversando, agradecer a Loura. Karina e Flávio são, né, amigos pessoais, então dispensa comentário aí, só agradecer, e a todos os estudantes e os professores que estão sempre participando. Uma honra ter a senhora aqui, professora. Um abraço a todos. Obrigada. Bom, é realmente uma honra, professora. Nós estamos aqui nessa live em amigos, né? Karina, Loura, professor Carlos Vinícius, os nossos estudantes, tantos professores também aqui da instituição. Eu vi aqui a professora Ana Paula, a professora Gabriela e tantos outros que estão aí presentes. É sempre um prazer te ouvir, professora. Então, assim, eu queria só agradecer, Eu adorei, Flávio. É muito bom poder contar contigo, assim, quando eu acho que a universidade, ela vem para a escola, a gente só tem a ganhar. Quando a gente conversa com pessoas como você, que é inspiração para tantas pessoas como nós, que somos professores hoje, e amamos a nossa profissão, e eu amo literatura por causa das suas aulas, isso eu falo para todo mundo, né? A minha admiração, ela é infinita, e eu só queria te agradecer mesmo por esse momento. Eu que agradeço, imagina, um prazer. Loura? Eu agradeço imensamente ao convite da Karina, do colega Flávio, Carlos, prazer vê-lo. E aí, professora Maria Adélia, eu não consegui chamar Maria Adélia, né? Ouvir, para os alunos, ouvir a voz da professora Maria Adélia lembrar-me de Gerard Genetti, o espaço, tá? No mestrado, entender o espaço. Então, e aí eu divido com os alunos que eu tive professores que me provocaram a entender muito rápido, muito cedo, ou que literatura é arte, e que ela é cíclica, que literatura é arte. E aí eu fui tentar, no decorrer da minha vida, compreender um pouco, ou praticar essa arte, a arte da palavra. Tenho sempre isso, literatura é a arte da palavra. Imensamente agradecida e um prazer imenso, professora. Obrigada.
Bom, em nome do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, quero agradecer a presença do Flávio, que é meu amigo também, né, de Campo Grande, Loura, que é professora de Aquidauana do IF também, mas está em Campo Grande, do meu querido diretor, que me deixa fazer as coisas mais malucas voltadas para a literatura, e é um lugar que eu posso sonhar, viajar e unir os amigos para discutir tudo isso. Estou muito emocionada, e principalmente a professora Maria Adélia, alunos e alunas que estão no chat e orientantes, foi minha primeira orientadora, tá? Eu me formei em 99 e hoje é minha amiga, a gente faz uns projetos malucos, vamos para a Feira Literária de Bonito há 5 anos, divulgar a nossa paixão, que é ler os livros, né? Ter contato com a leitura, que isso muda o mundo. Então, antes de mudar as pessoas, a gente tem que se mudar. E eu acho que a literatura é o melhor caminho para isso, tá? Muito grata, professora Maria Adélia, muito obrigada. Nós temos minutinhos, Karina? Eu nem vou falar muito, porque senão eu vou chorar aqui. Deixa a própria fechada e a gente fala. Eu acho que é isso mesmo, né? Esse é o nosso compromisso, né? Criar leitores, né? É isso. E você só faz isso se você for apaixonado pelo que você faz. Senão não tem jeito. Não é melhor pegar o celular e ficar lá no 24/7. Né? 24 horas, 7 dias da semana, ligado ali, assim, sem fazer nada, sem pensar, deixar que os outros pensem por você. Você é um consumidor, etc, etc. Mas o livro é uma coisa muito diferente. É uma aventura completamente diferente. Por isso que a gente não larga o livro. Tá certo? E eu, muito obrigada mesmo, adorei conversar com vocês, achei que as perguntas foram muito pertinentes, né? E quando vocês quiserem é só me chamar, tá bom? Cacá, nós podemos fechar com texto? Temos minuto? Pode, Loura. Temos, vai, Loura. Bom, vou tentar, tá? Não sou das melhores, espera aí. Só um pouquinho. Qualquer coisa pode fechar, tá? Se eu não conseguir... Mas tá indo, só um pouquinho. Só paciência, tá? Tá fazendo? Eu não entendi o que você vai fazer. Que pena, eu não vou conseguir. Pessoal, então quero agradecer a presença de todos, tá? E é isso. Até amanhã, tem mais programação e muita leitura para todos. Beijos. Obrigada, tchau. Tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, obrigada. Eu que agradeço.